Como vencer a tristeza profunda. Então, o texto para nossa meditação é o Salmo 42, verso 11, que diz o seguinte: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Será que cristãos cheios do Espírito Santo podem ficar profundamente tristes? Isto é um sinal de algum problema a acertar com Deus? Será que a tristeza profunda é sinal de pecado? Na realidade, na prática, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, saibam que este é um problema muito comum entre os cristãos. E se nós estudarmos um pouco da história da igreja, os irmãos que já passaram por nós, nós elogiamos muito, por exemplo, a santidade de John Wesley. Mas nós nos esquecemos dos seus momentos de profunda tristeza, dúvida e desânimo. Nós elogiamos, por exemplo, o reformador Martinho Lutero, mas nos esquecemos que ele muitas vezes lutava contra a tristeza profunda e com uma autoimagem negativa. Ele teve uma criação muito rígida, extremamente religiosa, uma infância infeliz. Mas o que será que a Bíblia Sagrada nos afirma a esse respeito? Jonas, capítulo 4, versículo 3, diz assim: é o profeta dizendo: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Veja, é o profeta pedindo a própria morte. Outro, Elias, dizendo assim: Já tive o bastante, Senhor, tira agora a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Perceba, o Salmo 4, o salmista dizendo assim: Dá-me alívio da minha angústia. Salmo 6, misericórdia, Senhor, pois estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Você se identifica com essas palavras? Salmo 13, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Salmo 20, que o Senhor te responda no dia da angústia. Então, veja, estar triste não é necessariamente um sinal de falha espiritual. Em alguns casos, essa tristeza profunda ela é consequência de um esgotamento espiritual que vem depois de um grande triunfo. Como, por exemplo, no caso de Elias. Ele vence 450 profetas de Baal, mas de repente ele foge de uma só mulher chamada Jezabel, com uma profunda tristeza dentro de si, pedindo a morte. É como se fosse uma pancada que o atirador leva no ombro após disparar uma arma de grosso calibre. É aquele coice. Vamos ver algumas definições a respeito deste assunto. Tristeza é um sentimento e uma condição típica dos seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. Pode se apresentar em diferentes graus de intensidade, desde a tristeza passageira, que dura minutos ou horas, até a tristeza profunda, que pode persistir por dias ou semanas. Agora, qual é a diferença entre depressão e tristeza profunda? É o seguinte: a depressão é uma doença psicológica de caráter neuroquímico, ou seja, o indivíduo não precisa de nenhum motivo específico que lhe cause o sentimento de tristeza. E na realidade é uma coisa muito mais complexa. Agora, a tristeza profunda, ela já tem a sua causa relacionada com um ou vários acontecimentos que afetam intensamente o indivíduo. Mesmo durando algum tempo, ela tende a passar. Eu não sei se ficou claro, mas existe uma diferença muito grande entre a depressão e a tristeza profunda. E eu não vou falar nesse áudio sobre a depressão. Vou falar sobre tristeza profunda e como vencê-la. Ok? Quais são os sintomas desta tristeza? Primeiro, desânimo. A pessoa que está passando por este momento, ela sente falta de vontade
para desempenhar tarefas básicas do dia a dia, por exemplo. O seu semblante é infeliz, o rosto tem uma expressão de perturbação, infelicidade e preocupação, porque é mais ou menos como se a pessoa sentisse no seu ombro, nos seus ombros, o peso do mundo todo. Ela tem perda de apetite e também apresenta choro, lágrimas em grande quantidade. O Salmo 6, verso 6 diz assim: Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza. O Salmo 42, verso 3 diz assim: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ou seja, não conseguindo parar de chorar, o indivíduo se alimenta do desespero e das lágrimas. Agora eu quero fazer uma diferença muito clara para você entender da tristeza profunda para a tristeza causada pelo pecado. É o seguinte: o pecado, ele gera culpa, sim, e a culpa vai gerar tristeza. Porém, essa tristeza precisa ser resolvida com arrependimento do pecado e com o sangue de Jesus Cristo. Ok? Então, se a pessoa cometeu um pecado, ela vai ter culpa, vai sentir-se triste, mas esse tipo de tristeza precisa ser resolvido com o arrependimento, o pedido de perdão e com se apropriar do sangue de Jesus Cristo e ser perdoado. Ponto. Agora, uma sensação vaga de autoacusação, autocondenação, aflição que não podem ser atribuídos a nenhum pecado específico, então isso é uma tristeza profunda e emocional. Só repetindo, o pecado pode levar à tristeza, mas nem toda tristeza tem origem no pecado. E o que pode gerar uma tristeza profunda? Perda de emprego, por exemplo. O pai de família, que é o provedor, acreditou no patrão, acreditou no gerente, de repente foi demitido. Então isso pode gerar esse estado de tristeza profunda. Ou então, falsa acusação. Ser acusado por uma coisa que você não cometeu. Ser injustiçado. Ou alguém que enfrenta o término do namoro, se preparou para o noivado, comprou os móveis, acreditou, planejou, teve sonhos e de repente o relacionamento foi rompido. Isso pode gerar sim tristeza profunda, a decepção por alguém que você ama, ou então a esposa que convive com um marido que só a maltrata, só xinga, reclama, humilha. Isso vai gerar no coração dessa mulher, uma tristeza profunda. Ou então a mãe que tem o filho nas drogas, ou a pessoa que enfrenta o luto, a morte de um grande amigo, a família que foi dividida depois da morte de um familiar, a família que foi dividida após o divórcio. Ou então, existem pessoas que estão me ouvindo agora que estão passando por um momento de tristeza profunda causada por uma doença. Está enfrentando a dor física, uma dor crônica de qualquer tipo, e isso tem causado esse estado em você. Mas saiba, nessa vida terrena, todas as pessoas vão passar por algum tipo de experiência de tristeza. Agora, o que fazer para vencer a tristeza profunda? Vamos lá. Primeira coisa, reconheça a tristeza e não negue. Porque quando nós negamos um problema, quando nós negamos a nossa situação atual, o problema não se resolve, você não consegue dar o próximo passo, que é a resolução. Então reconheça a tristeza, reconheça também os seus limites físicos. Por exemplo, você tem dormido o suficiente? Se você não dorme direito, você tira energias da sua reserva do corpo. Se você continua com um padrão de sono ruim, as suas reservas, um momento, vão acabar e a tristeza profunda, ela se instala cada vez mais. Outra coisa, por exemplo, você está se alimentando corretamente? Porque quando não se alimenta direito, o corpo sofre grandes alterações químicas e pode também se instalar aí a tristeza. Então, por exemplo, no caso de Elias, lhe aparece um anjo e diz assim: olha, come, porque a sua viagem é longa. Então, a alimentação correta, o sono correto também ajudam a tirar você deste estado
de tristeza profunda. Em terceiro lugar, peça a ajuda de Deus para tomar decisões, porque às vezes nós ficamos adiando decisões por medo de magoar os outros ou medo de correr riscos, e isso só leva à tristeza também. Em quarto lugar, peça a ajuda de Deus para perdoar, porque a raiva reprimida, ela não resolvida, congelada, gera uma tristeza muito grande. Gera um estado de mágoa, de aprofundamento dessa tristeza. Então pense por um minuto. De quem você guarda rancor, mágoa, raiva não resolvida? Talvez você diga que está tudo resolvido, que está tudo certo, que você não tem mágoa com ninguém. Mas se o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração, pode ser que ele encontre em algum lugarzinho escondido do teu coração raiva, mágoa, por exemplo, dos seus pais que te espancavam quando você era criança, ou talvez de alguém que te colocava de castigo, de alguém que te humilhou na frente de pessoas. Talvez você esteja magoado com os seus familiares que te comparavam com outras crianças, te menosprezavam, excluíam você, ou dos seus irmãos mais velhos que te batiam, que colocavam a culpa de tudo em você, ou de algum familiar que se aproveitou de você, feriu a sua alma, machucou o seu coração, e isso tem te trazido, nos dias atuais, uma tristeza muito profunda. Talvez você esteja com raiva hoje de Deus, que não impediu o seu sofrimento, que não curou um familiar teu, ou que não tirou a sua própria dor. Em nome de Jesus, encare de frente os seus sentimentos. Se você está magoado com Deus, chegou o momento de dizer para Ele: Deus, eu me sinto magoado com o Senhor, mas eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. É o momento de acertar as coisas com Deus. Este é o tempo. Se a gente se recusar a perdoar as pessoas também, podemos ter certeza de que essa tristeza profunda não irá embora. Em quinto lugar, evite ficar sozinho, porque geralmente quando nós estamos dessa maneira, nós desejamos nos afastar das pessoas, mas esse tipo de isolamento não é bom. Tome a decisão de buscar a companhia de outras pessoas. Em sexto lugar, apoie-se no poder da palavra de Deus, porque Deus pode tirar você dessa tristeza profunda através de qualquer trecho da palavra de Deus. Mas tem muita gente que se identifica principalmente com os salmos. Então, por exemplo, Salmo 6, Salmo 13, Salmo 18, Salmo 23, Salmo 25, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e tantos outros números que eu poderia citar para você. Leia esses textos. Salmo 130, Salmo 142. Leia em voz alta, expresse os seus sentimentos. Expresse as palavras do salmista como se fossem as suas palavras, mas também comece a afirmar e reafirmar a sua fé e a sua esperança em Deus, e acredite na palavra de Deus. Em sétimo lugar, peça ajuda de alguém. Durante os momentos de tristeza profunda, a nossa percepção das coisas se modifica. Uma coisinha de nada, às vezes parece uma montanha. Então, nessa hora, um amigo leal pode te ajudar a ver as coisas da perspectiva correta. Oitavo lugar, peça a ajuda de Jesus Cristo em oração. O Salmo 5, verso 3 diz assim: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 27, verso 7. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Então, faça isso. Siga esses passos. E, por último, agradeça a Deus e louve ao Senhor. Agradeça a Ele por tudo. Comece a dizer palavras de amor, de gratidão ao Deus Todo-Poderoso, porque essa tristeza vai passar. Este momento vai passar. Em nome de Jesus, acredite. Deus é poderoso para tirar todas essas nuvens que tem sobre você. Você não consegue enxergar o futuro, não consegue enxergar esperança no dia de amanhã. Mas o Senhor Deus é todo poderoso. Ele tem poder para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus.